tudo bem? Começa agora o programa Aulão do Enem 2015. E no último domingo teve aulão de português, literatura e arte lá no ginásio do antigo Colégio Marista, que fica no centro da cidade. São os aulões presenciais do PREUNE, um programa da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação que oferece a você, estudante que vai fazer o Enem, a oportunidade de assistir aos aulões de todas as disciplinas que vão cair nas provas e não precisa pagar nadinha por isso. É só você reunir a galera e ir ao ginásio assistir aos aulões ou também pode acompanhar tudo de casa. A TV Assembleia faz as transmissões aos domingos ao vivo e também reexibimos em programas que foram divididos por disciplinas, toda quarta, quinta e sexta. Hoje vamos ver o aulão de arte com o professor Marcos Dominici. Pegue a sua apostila de domingo, essa daqui. O aulão de arte está bem no início, recheado de imagens de esculturas e quadros que representaram diversos movimentos de arte aqui no Brasil e no mundo inteiro. Gente, boa tarde, prazer em ter todos vocês aqui. A gente vai tentar fazer o milagre da multiplicação, como eu havia falado antes com algumas pessoas aqui, de trabalhar com 4 linguagens da arte: dança, música, artes cênicas e artes visuais, com pelo menos 13 questões. E ainda vou disponibilizar para quem ainda precisar depois, deixar um e-mail aqui: professor, eu estava na revisão, você pode mandar algum material sem problema algum, vou ter o maior prazer em fazer isso, ok? Passou aí, seu Martoni? A gente vai começar trabalhando com o Renascimento, justamente o período que vem depois da Idade Média, e a gente começa a ter uma manifestação para fazer um parâmetro geral. A igreja manda e desmanda na Idade Média, e a gente tem depois disso o Renascimento. O que seria o Renascimento? O Renascimento é o retorno ao que os gregos e os romanos fizeram de melhor. O que os gregos e os romanos fizeram de melhor? O estilo clássico, as técnicas, a matemática voltada à arte. Toda a estrutura que foi abandonada pela ausência de busca pelo conhecimento na Idade Média é retomada novamente pelo Renascimento. Bom, nossa primeira questão fala justamente sobre a questão da escultura. Isso tem muito a ver com a questão da matemática. Só para esclarecer, no Renascimento, as figuras mais distintas seriam alguns que vocês já ouviram falar: Michelangelo, Leonardo, Donatello, Rafael, e eu não estou falando das tartarugas ninjas, eu estou falando dos artistas do Renascimento. O que esses artistas têm em comum? Na verdade, eles trabalham com técnica, e ninguém se inspirava, tinha uma musa inspiradora nesse período, a não ser justamente para trabalhar aquilo que os gregos já haviam feito. Então, nossa primeira questão diz o seguinte: o que Masaccio fez na pintura, Donatello, Verrocchio, Bernini e Michelangelo fizeram na escultura. Suas obras recapturam a descoberta central da escultura clássica, chamada de contraposto. O que seria o contraposto? Bom, o contraposto nada mais é, nada menos é, do que algumas técnicas utilizadas pelos artistas do Renascimento para trabalhar cada obra deles. Exemplo, antes de chegar no contraposto. Alguns de vocês devem lembrar da criação divina do homem, feita por Michelangelo, na Capela Sistina. Aquela mesma capela que alguns anos atrás o Papa João Paulo II foi velado. Naquela capela você tem os 2 dedos da criação, Deus criando o homem está nu como vê o mundo, e Deus tem uma visão estereotipada que a gente tem de Zeus, da mitologia grega. Bom, aquilo ali a gente chama de afresco, é uma das técnicas. Outra obra extremamente conhecida do Renascimento, que já deve ser conhecida de vocês, é a Mona Lisa. Quem é a Mona Lisa? Recentemente, não sei se algum de vocês deve ter acompanhado, com certeza, as notícias. Acredita-se que acharam os restos mortais da Mona Lisa, uma senhora conhecidíssima, rica da época, até porque os artistas do Renascimento precisavam pintar, esculpir e construir, mas sendo pagos pelo trabalho. O que é o contraposto? Passou aí? Bom, nós temos 5 imagens aqui. A primeira é o Davi de Donatello, a segunda é o Davi de Verrocchio, a terceira é o Michelangelo, Verrocchio, a terceira é de Donatello, a quarta é o Davi de Bernini e a quinta a Pietà de Michelangelo. O contraposto seria algo similar ao seguinte: nenhum dos artistas do Renascimento gostava de colocar estátuas fixas,
sem qualquer ideia de movimentação. Então o que eles faziam? Jogavam o peso da estátua, como eu estou fazendo aqui, na ponta dos pés e dobravam o joelho ou o corpo inteiro a partir disso. Vamos analisar cada uma dessas estátuas. Bom, a primeira delas, letra A. O Davi de Michelangelo é uma estátua pequena. Ela só tem 4 metros de altura, feita em mármore puro. Michelangelo costumava, e tinha motivos para isso, de maneira extremamente arrogante dizer: eu sei fazer, eu faço, eu sou o melhor. Tudo bem, não é qualquer um que faz uma estátua desse jeito, com 4 metros de altura, e não quebra nenhuma parte, quando os outros artistas costumavam fazer emendas nas estátuas. A segunda estátua, o Davi de Verrocchio, que é um escultor do final da Idade Média, início do Renascimento, é uma estátua feita de bronze. Professor, mas como é que alguém faz uma estátua de bronze? Por mais estranho que pareça, o trabalho é gigantesco. Se faz uma original de argila, depois se tira molde dessa original de argila, depois se derrete todo o material, no caso o bronze, e por último se injeta o material nesse molde. Depois que o molde, que o metal resfria e solidifica, que você vai tirar a estátua. Algumas estátuas aqui de São Luís e algumas outras partes do interior do estado ou de outras cidades do Brasil são feitas da mesma maneira. Bom, a primeira estátua tem 5 metros de altura, 4 metros de altura. A segunda estátua tem 1,20 m. A terceira estátua, feita com o mesmo processo de Donatello, trata da mesma figura mitológica, Davi, aquele garoto franzino que venceu Golias, e todo mundo já conhece essa história. A quarta estátua é justamente o Davi de Bernini. Bom, por favor, coloque a observação no Bernini aí, artista do estilo barroco, só para a gente fazer uma observação. Onde vocês encontrarem a letra D, Bernini, coloquem, artista do estilo barroco. Qual a diferença entre as obras renascentistas e as obras barrocas? Alguém percebeu que a obra de Bernini, ela é mais inclinada, mais retorcida, tem mais movimento que as outras? Justamente nesse parâmetro a gente pode analisar. O contraposto era só isso aqui, ó. É como se algum de vocês cruzasse os braços numa esquina ou numa fila de banco e esperasse, para não dar a ideia de que a estátua estava fixa. Qual dessas estátuas não apresenta esse padrão? Qual? Com certeza, a Pietà de Michelangelo, letra E. Entretanto, apesar de não apresentar essa estrutura, que era utilizada como regra, como parâmetro, como modismo, alguém pode perguntar: mas professor, por que o contraposto era tão importante? Da mesma maneira como vocês costumam tirar selfies. Você pega o celular e marca. Todo mundo tira selfie da mesma maneira. Não é o modismo? Em alguns períodos tinha gente que fazia posições para tirar. Quem já tirou foto 3x4 sabe o que eu estou falando. Você não, a pessoa que diz assim: vamos tirar foto 3x4, não respira. Quase ninguém gosta da foto. É mais ou menos isso. O contraposto era uma técnica utilizada, mas era um modismo da época, como característica comum. Já a Pietà de Michelangelo, ela foge disso. Por que Pietà? A palavra Pietà significa piedade. Cristo ao colo da Virgem Maria. Alguém percebeu que Cristo parece flutuar sobre o colo dela? Pasmem, essa estátua tem 1,80 m de altura e ela é feita de mármore puro. Mármore, o mesmo material utilizado para bancadas de banheiro, soleiras de porta, bancadas de janela, entre outras coisas. Ou seja, Michelangelo, que também fez a estátua, ele pegou um bloco gigantesco de mármore e foi esculpindo, simplesmente com formão, cisalho e água, mais nada. O cara podia? Claro que podia. Na de Bernini, coloque aí, técnica, por gentileza, na obra de Bernini, na letra D. Técnica acrescentada de emocionalidade. O que diferencia o estilo barroco do estilo renascentista é justamente o fato de que o Renascimento, ele é mais cético, ele é mais frio, ele é mais ausente de emoção. Você olha a Mona Lisa, você não sabe se ela está sorrindo, se ela está triste, se ela está alegre, se ela está cansada. Ela deixa uma expressão enigmática na figura. Ok? São Antônio, por gentileza. E aí, nossa resposta, passou? Pode passar? A Pietà de Michelangelo, ok? Segunda questão, vamos lá, São Antônio.
Vamos falar sobre, ainda no Renascimento, uma figura que é conhecida de alguns de vocês, William Shakespeare. Levanta o braço aí, quem já ouviu falar de Shakespeare? Quem já ouviu falar de Romeu e Julieta? Muito bom. Quem era Romeu e quem era Julieta? Né? Quem de vocês está apaixonado nesse exato momento? Olha que mentira, só 3, 4, melhorou. Quem já sofreu de amor aí? Por favor, não se matem como Romeu e Julieta. Romeu e Julieta, A Megera Domada, Hamlet, são obras de Shakespeare. E por incrível que pareça, algumas dessas obras são conhecidas de vocês. Quem já assistiu o Rei Leão aí? Quem já chorou assistindo o Rei Leão? Muito bom. São Martoni também. Bom, o Rei Leão, na verdade, é uma adaptação de uma obra chamada Hamlet. Pasmem. Quem já assistiu, ou melhor, eu vou contar uma história e ver se vocês se conhecem. Tem uma peça de William Shakespeare chamada A Megera Domada, que diz o roteiro mais ou menos o seguinte, o texto. Bianca é a filha mais nova e Bianca precisa casar porque as meninas com 14 anos de idade eram apresentadas à sociedade como mulheres adultas prontas para casar. Uma mulher com 18, 19 anos já estava no segundo filho. Com 27 anos, ela praticamente já estava com os filhos quase na adolescência, apresentando a filha já para casar. Com 35, ela já na maioria dos casos era avó. Com 40, e aí a coisa ia. Né? E aí Bianca já estava chegando aos 17. E Bianca não queria, já está começando a ficar em desespero. Então ela e o namorado não tinham permissão de casar, porque a filha mais nova, Catarina, não queria casar. Já ouviram esse roteiro antes? Quem conhece essa história? Alguém assistiu uma novela chamada O Cravo e a Rosa? Pois é, essa novela da Globo, na verdade, foi uma adaptação de uma peça de William Shakespeare chamada A Megera Domada. Tem um filme que a maioria de vocês já deve ter assistido na sessão da tarde, chamado 10 Coisas que Eu Odeio em Você. Levanta o braço quem já assistiu. A mesma história. As peças de William Shakespeare, elas estão mais perto de vocês do que vocês imaginam. Bom, essa daqui é um trecho de uma peça que a Xuxa adora. Sonho de uma Noite de Verão. Já ouviram falar? Quem assistiu o filme? A ama B e C ama D. Só que eles estão com casamentos marcados, invertidos. Resto da situação, eles resolvem fugir para uma floresta encantada e nessa floresta há uma inversão de valores, porque toda peça dessa natureza era chamada de peça pastoral. Puxa uma seta aí, por favor, nessa segunda questão e coloquem. Peça pastoral. 2 pontos. Situações amorosas, encontros e desencontros. Situações amorosas, encontros e desencontros, em ambientes mágicos, florestas, fadas, duendes, etc, etc, etc. Nós falávamos agora, ainda há pouco sobre apaixonados. Até a Idade Média, ninguém casava por interesse afetivo, ninguém se apaixonava por outra pessoa, dizia assim, eu te amo e quero ficar contigo eternamente. Isso não existia. Eu tenho 2 filhas, elas vão casar com quem eu decidi. As meninas não têm direito de escolha. E os casamentos eram feitos por negociação. E aí aparece o Renascimento, que é justamente o período onde se retorna aos clássicos. Onde se retorna a tudo que era feito de melhor na Grécia e Roma, mas principalmente um conceito que começa a surgir. O amor e as paixões afetivas de uma pessoa por outra. Bom, essa peça bem aqui, Sonho de uma Noite de Verão, ela é uma peça chamada de comédia humanista. Por que é comédia humanista? Porque ela é voltada para as pessoas em situações de encontro e desencontros, onde A ama B, que acaba se apaixonando por C, que acaba se apaixonando por D, que se apaixona por A. Quem já assiste novelas, quem gosta de filmes, geralmente vê essa situação. Você não tem uma novela onde o casal principal da novela, eles não têm um empecilho para poder resolver a situação final. Você não tem um filme onde A e B se apaixonem, que não tem uma terceira ou até uma quarta pessoa para criar uma intervenção na situação. É mais ou menos disso que trata. Vamos ler um trecho do texto? Pode ser? Demétrio diz, não te dedico amor, não me persigas. Onde Lisandro se acha e Herme é formosa? Quero matá-lo e ser por ela morto. Disseste que ambos nesta selva estavam, como selvagem. No entretanto,
Eu corro desesperado, seus recantos todos sem poder encontrar Herme adorada. Vai-te, fora daqui, não me persigas. Helena, desesperada, responde: Imã de coração endurecido, sou por vós atraída, mas de ferro não tenho coração, como o aço é puro. Cessai de me aliciar e incontinente deixarei de seguir-vos. E professor, traduz o que o senhor está lendo, pelo amor de Deus, que eu não estou entendendo nada. Vamos fazer o seguinte: a maior parte do problema de interpretação de texto, no caso de linguagens e códigos, é você entender o que está sendo escrito. Por mais estranho que pareça, isso aqui era uma comédia. Mas, professor, não dá para entender o que está escrito aí. Por quê? Porque foi escrita há mais ou menos 500, 600 anos atrás. Por mais estranho que pareça, todas as peças de William Shakespeare eram assistidas por pessoas simples. Essa semana eu passei esse mesmo conteúdo em uma determinada turma e eles ficaram horrorizados e impressionados ao mesmo tempo em descobrir que as pessoas assistiam peças de Shakespeare em pé. Quem quisesse pagar um pouco mais, sentava na madeira bruta ou então pagava mais ainda para sentar numa almofada. A rainha Elizabeth, justamente a rainha que permitiu o florescimento do teatro nesse período, era outra história. Ela sempre assistia as peças primeiro, adorava as comédias e, por uma convenção social, que por incrível que pareça também aconteceu aqui no nosso teatro Arthur Azevedo, quando ela sorria, toda a corte tinha que rir junto. E as pessoas pobres, sério, as pessoas pobres ficavam em pé. O teatro tinha um buraco gigantesco no meio, nenhuma peça podia ser apresentada durante a noite, porque não tinha luz, e a única coisa para iluminar que tinha eram tochas. E como o teatro era feito de madeira, o risco de incendiar era muito grande. Resultado, se chovesse, quem estivesse em pé se molhava. Se fizesse frio, eles estavam com frio. Só que os hábitos de higiene dessa época eram terríveis. E aí o povo gostava de ver duas coisas. Um, sorrir da bobagem dos outros, e o outro, ver muita gente morrendo. É mais ou menos alguma coisa parecida com o que a gente vive hoje. Vamos continuar lendo, só ver se a gente consegue entender. Demétrio diz: Alicio-vos, acaso já vos disse, galanteios, ou com franqueza não vos falo sempre que não vamos e não posso amar? Professor, o senhor pode traduzir o que o senhor está lendo para a gente? É simples. Helena e Demétrio estão na cena, e Helena está botando em cima, meu amigo, só que o cara não quer. Simples. Já viram essa história antes? Vocês estão rindo porque alguém já passou por isso, né? Eu só estou vendo as caras daqui. Não sorri que é coisa séria. Passa aí, Samatoni, por gentileza. E aí Helena, rejeitada por Demétrio, já que ele diz que ele não ama essa jovem e ama outra, ela diz: por isso mesmo que eu amo tanto você. Gente, tadinha de Helena, ela vai, se humilha, se ajoelha e diz: eu te amo. Mas nesse momento, na peça em particular, ela está enfeitiçada. Ela ama o outro, né? Ela ama Lisandro. E vosso amorzinho sou eu, Demétrio altivo, quanto mais me baterdes, mais afável eu hei de me revelar. Não vou fazer o comentário, que é grosseiro, mas tem algumas pessoas que parece que quanto mais você diz não olhe para a outra do lado. Não faça isso, eu estou te olhando aqui. Quanto mais você diz não, mais a pessoa se apaixona. Vocês estão rindo porque alguém já passou por isso, com certeza. Aí a pergunta é o seguinte, passa aí para mim, Sama, por gentileza. Mais uma. Eu não vou ler o texto todo, senão a gente vai passar a tarde toda. Aqui é uma cena de um filme, quem quiser baixar, é bem interessante. E depois eu passo uma lista de relação de filmes adaptados de William Shakespeare, inclusive filmes com a estrutura original. Romeu e Julieta foi refeito recentemente, de Sonho de uma Noite de Verão, com direito a fadas, a duendes, rei dos elfos, gente apaixonada, gente saindo correndo pelado no meio da floresta, situações ridículas, entre outras coisas. Não vamos comentar sobre o fato. E aí a pergunta é o seguinte: do que realmente trata esse texto? Vamos lá? O texto trata de uma paixão correspondida de Helena por Demétrio. Demétrio ama Helena? Ama ou não? Não. Então, na cena acima, não fica claro onde se passa o acontecimento, mesmo citando um bosque cheio em uma das falas. Bom, se o bosque está lá, deixa claro qual é o cenário. Então, essa não é a resposta. Vamos analisar. Trata-se de um solilóquio, já que na cena existem dois personagens. Aí nós temos uma terminologia mais técnica. Por favor, puxem uma seta bem aí e coloquem na palavra solilóquio. Monólogo. Monólogo é justamente quando no teatro o ator chega sozinho à plateia e fala.
e a plateia simplesmente escuta. Eu, nesse exato momento, estou fazendo um monólogo sobre a aula e o material, né? Quem de vocês costuma fazer monólogos em voz alta aí? Falar sozinho? Levanta o braço. Vão se tratar, vocês estão precisando, certo? Letra D. A ação fica simples de entender. Voltando à letra C. É um monólogo? Se Helena e Demétrio estão conversando? Letra D. A ação fica simples de entender, pois ele tenta a todo custo livrar-se dela. Correto? Não é isso que está acontecendo? Letra E. No trecho acima, os personagens deixam claro como são os seus perfis psicológicos. Onde tem essa... Eu só ainda falei essa questão para vocês puxarem uma palavra. Puxa aí. Arquétipo. O que é o arquétipo, professor? Um ator de televisão, um ator de cinema, um ator de teatro, quando ele vai criar uma personagem, ele usa o arquétipo para construir essa personagem. O que seria o arquétipo? Como ele é fisicamente, como ele é emocionalmente, como esse personagem vai ser psicologicamente. Isso seria o arquétipo. Vamos lá? João Martoni, nossa resposta? Letra D. Fica bem claro na interpretação de texto que faz parte desse processo de códigos e linguagens. E aí você tem, por exemplo, a linguagem teatral que se mistura com a estrutura de análise gramatical, com interpretação de texto e produção textual, redação, literatura, entre outras coisas. Terceira questão, vamos lá? As obras abaixo são chamadas de, a primeira delas, adianta só um pouquinho para falar das duas, Martoni. A Grande Odalisca e a segunda, Os Fuzilamentos do dia 13 de maio. Bom, professor, a parte mais difícil que se tem para fazer numa pintura é fazer leitura de imagem. Nós não estamos acostumados a fazer leitura de imagem. O que é leitura de imagem? Eu olho uma coisa, eu vejo essa coisa e não sei o que essa coisa representa. A mesma coisa acontece quando você passa, não sei se algum de vocês já prestou atenção nisso. Quem já parou pela cidade, ou por outras cidades, ou por outros estados, e teve atenção chamada, por exemplo, para um outdoor? Levante o braço aí. Por que isso acontece? Bom, se aquele outdoor te chama atenção, alguma coisa na leitura visual, na leitura de imagem, te passou. O grande problema nessa situação é saber como eu posso fazer essa leitura de imagem. Então vão alguns macetes referenciais para facilitar esse processo. Primeiro deles, o que a imagem trata? Vamos tratar da primeira imagem, certo? Antes de falar dos estilos. O que vocês veem na imagem? Vamos lá. Eu tenho uma mulher deitada de lado. Como ela está? Vestida ou nua? Meninos, comportem-se, por favor. Ela está nua? Peraí, mas o que ela estava fazendo nesse exato momento? Nada disso que vocês estão pensando. Quantas vezes alguém já assistiu comercial de televisão, inclusive de cervejas, não vou fazer comercial para ninguém, onde você vê uma mulher bonita passando? Comercial de carros, né? Olha a inveja. Comercial de sandálias, chinelos. Bom, aqui a nossa mulher é o padrão de beleza do século XIX. Vamos só falar um pouco dessa mulher do século XVI até o século XIX. No século XVI, nas duas questões anteriores que eu havia falado para vocês, o padrão de beleza do Renascimento era a mulher fofinha. Quanto mais cheinha a mulher fosse, mais saudável, mais bonita ela era. Isso, tem gente que já está fazendo a festa aqui, né? No século XVII, no século XVIII, início do século XVIII, a coisa mudou. Mas, professor, por que as mulheres fofinhas eram tão preteridas? Simples, gente, por uma coisa muito simples. Na Idade Média, a alimentação era regrada, era difícil ter comida em casa. Então, as pessoas que eram magras demais, quer fossem homens, quer fossem mulheres, eram considerados doentes, feios, magros, pobres e miseráveis. E a gordura, nesse caso, era sinônimo de saúde e beleza. Por causa disso que a nossa amiga Mona Lisa tem aquela cara redondinha. Mas tem um outro pintor do estilo barroco, Rubens, que quanto mais gordinha, mais fofinha, mais obesa a mulher fosse, melhor. Graças a Deus que a gente tem essa variação de perfis de beleza e de vontade nesses perfis.
O que essa nossa mulher tem de estranho? Tem alguma coisa errada nessa mulher? Observem ela. A cintura não está muito fina? Está fina demais? Tá? O quadril dela não está largo demais? Bom, vamos falar sobre isso. Aí depois do século XVI, veio o século XVIII, de um estilo chamado rococó. Essa palavra ridícula, que para muitas pessoas costumam fazer piadas quando a gente fala sobre isso, era um estilo que abordava mais ou menos a corte francesa absolutista. Luís XIII, Luís XIV, Luís XV, lembram-se disso? Absolutismo, os pensadores, iluminismo, Voltaire, todos vocês já ouviram falar nisso. Só tinha um detalhe: quando se fala de padrão de beleza, a gente tem uma mulher que mudou radicalmente o padrão de beleza. As fofinhas deixaram de existir. Quem já assistiu alguma novela ou algum filme onde as mulheres usam espartilho? Professor, o que é isso? Eu também não sabia. O espartilho, para mim, não tem outra forma de classificar. É um sistema de tortura do século XVIII. Por quê? Porque a mulher colocava aquilo e apertava a cintura dela até que ela ficasse com uma cintura parecendo com a da Paula Fernandes. Quem já viu sabe o que eu estou falando. Resto da situação: a garotinha no século XVIII, aos 5, 6 anos de idade, começava a usar o espartilho e as costelas iam começando a deformar, porque era uma menininha, até fazer a cintura mais fina. Os seios eram aumentados em função de um perfil de beleza da época e os quadris eram aumentados. Está aí o resultado disso. Esse padrão de beleza, ele se estende mais ou menos até o início do século, até o século XX. E aí muda o padrão de beleza quando vem aquela seleção de mulheres, frutas, salada de frutas assim por diante. Aumenta-se o padrão. Então é uma questão de época. Essa mulher, na verdade, a grande odalisca, alguém sabe o significado da palavra odalisca? Vamos lá? Ninguém? Então vamos lá. O que seria uma odalisca? Uma geisha, uma mulher que está disposta e é submissa ao homem e está preparada para tudo que o homem quiser. É um objeto sexual desse homem. Nada agradável de ouvir, sei disso. Bom, esqueça um pouquinho o corpo da mulher, e quem não está conseguindo observar a imagem direito, olhem na imagem da apostila de vocês. Olhem para a cortina ao fundo da obra. Professor, tanta coisa para olhar, só para pedir para olhar para a cortina. Quem conseguiu olhar para a cortina melhor, me diga, existe uma estampa na cortina? É bem feita a obra? Parece uma fotografia? Bom, agora a gente chegou no ponto onde eu queria. Os quadros desse estilo, eles na verdade são feitos para parecerem perfeitos. Por quê? Porque as pessoas pagavam e pagavam bem para parecer bem. É mais ou menos o que eu digo, que eu chamo de Photoshop do século XIX. A criatura está longe de ser a nona maravilha da humanidade. Nada melhor do que um fotógrafo, um bom maquiador e o Photoshop para fazer milagre. Está aqui, ó. A grande odalisca, na verdade, é uma idealização. Talvez ela exista, talvez ela não exista, talvez ela nem seja isso tudo. Professor, eu não achei bonito. É um padrão, é respeitável, certo? Segundo quadro, o que vocês veem no segundo quadro? Vamos lá? Nome do quadro: Os Fuzilamentos do dia 3 de maio. O primeiro quadro foi feito por um pintor chamado Dominique Ingres. A pronúncia em francês seria Dominique Ingres. Meu francês não está tão bom assim. O segundo quadro foi feito por um pintor chamado... Deu branco no nome do pintor, só um instante. Foi feito por um pintor chamado Francisco José de Lucientes e Goya. Um francês, o outro espanhol. O que vocês veem no segundo quadro? Um homem de braços abertos. Correto? Qual o formato do corpo desse homem? Que letra aparece do alfabeto? Qual? Isso mesmo, X. Bom, esse quadro, na verdade, ele é uma coisa interessante. Por quê? Porque ele é uma mentira gigantesca. Ele é mais mentiroso do que o primeiro. Ele é tão mentiroso quanto um quadro que a gente conhece muito dos livros de história. Pessoal, que quadro seria esse? Já viram o grito do Ipiranga? Dom Pedro I em cima do cavalo, bonito aquilo, né? O quadro é mais fantástico ainda. Tem mais ou menos 8, 9 metros de base por 5 metros de comprimento. É uma coisa absurda de se ver.
é uma mentira gigantesca, mas uma mentira bonita. Vamos ao quadro novamente. O que o quadro trata? O quadro, na verdade, ele é uma forma de manifesto social e principalmente político. Observem que esse homem, ele está na frente de outras pessoas e no quadro ele é a figura mais iluminada. Isso faz diferença na hora daquela leitura visual que eu havia falado para vocês no início dessa questão? Claro que faz, e muita. Por quê? Porque cada elemento no quadro tem uma significação. Cada elemento nesse quadro tem uma motivação. Cada elemento nos quadros, nas imagens que vocês veem, tem um objetivo específico. Nada é feito aleatoriamente. Pedido a todos vocês que estão na plateia, aprendam a ouvir e a ver filmes, assistir novelas, ler imagens, tudo tem um segundo motivo, um terceiro motivo. Esse quadro em particular tem isso. Professor, do que trata esse quadro? Ele é um homem que se coloca na frente de outras pessoas e tem uma série de homens na frente deles, prestes a fuzilá-lo, por isso o título do quadro. Mas por que ele se dispõe a estar na frente dos outros? Por que ele quer morrer pelos outros? Qual o significado disso? Será que vai ter importância? Ele vai se tornar o quê? Um ídolo? Um mártir? Alguém importante? Ele está lutando pelo quê? Então, por mais incrível que pareça, esse quadro tem muitas leituras e uma delas é essa. Qual é o formato do corpo dele? Ele não é um alvo. Quando a gente marca um alvo, a gente não marca um X. Não é verdade? Observem que ele é a figura mais clara do quadro. Se ele é a figura mais clara do quadro, significa dizer que ele é a mais importante. Vamos fazer a comparação dos dois. Qual das duas figuras é mais nítida? Quem acha que a primeira, levante o braço. Vamos embora, quero ver braço levantado. Quem acha que a figura mais nítida é o segundo quadro? Ou é o homem? O homem? Bom, a figura mais nítida, é óbvio, mais perfeita, é a primeira. Do segundo quadro, a figura que mais chama atenção é o homem. Professor, do que trata isso? Os dois estilos são do século XIX. Um estilo vem do Renascimento, que no século XIX é chamado de neoclassicismo. O outro estilo vem do Barroco, que no século XIX ganha o nome de romantismo. Tempos diferentes, nomes diferentes, características semelhantes. O neoclassicismo e o romantismo, eles são dois lados da mesma moeda. Quem é romântico de carteirinha aqui? Levanta o braço. Ixi, tão poucas pessoas românticas. Pois é, o romantismo que vocês têm na cabeça é o romantismo idealizado da literatura brasileira. O romantismo das artes visuais, ela vai um pouco mais além. É você olhar uma imagem e se chocar com essa imagem, ter uma reação emocional. O que ela representa, o que ela significa. Eu não gostei de ver, ela é feia, assim por diante. Então vamos ver que estilos nós temos aí. Passa essa Martoni, por gentileza. Bom, quais são os estilos do primeiro e do segundo quadro? Vamos lá? Letra... Passou? B. Neoclássico e romântico. Só que eu quero que vocês façam as seguintes observações. No neoclassicismo, puxem uma observação aí, por gentileza. Estilo que representava a natureza perfeita. Estilo que representava a natureza perfeita. E no romantismo, idealização das imagens. Bom, o romântico, diferente do nosso conceito brasileiro, não é aquele que é apaixonado eternamente só por uma mulher. O romântico, por natureza, ele é apaixonado por algo. O romantismo causa reações específicas a isso. Alguém já assistiu um filme chamado O Conde de Monte Cristo? Quem gostou do filme, levanta o braço. Quem não assistiu, aproveita o resto da semana para assistir, vale a pena. No Conde de Monte Cristo, que é uma obra de teatro do romantismo mundial, trata justamente de um herói. Esse herói que vai em busca de um objetivo. Outros filmes dessa mesma linha, outras histórias e textos teatrais dessa mesma linha. Quem já assistiu Os Três Mosqueteiros? Na verdade são 4, né? Não esqueçam disso. O Corcunda de Notre Dame. O Homem da Máscara de Ferro. Pois é, todas essas obras são obras românticas do mesmo estilo que a gente está falando do quadro Os Fuzilamentos do dia 3 de maio.
E o último, recente, também alguns de vocês tiveram paciência para assistir, outros não, de um autor chamado Victor Hugo, Os Miseráveis. Professor, eu não gostei de muita gente cantando, a mesa canta, a cadeira canta, eu vi gente reclamando. Mas a história parte do mesmo conceito romântico, ele vai em busca de um objetivo. Essa busca por uma incompletude que o personagem principal sempre tem. Vamos lá, São Antônio? Quarta questão. O fauvismo foi um movimento relativamente curto, durando entre 1898 e 1908, mas revolucionou o conceito da cor na arte moderna. Os fauvistas rejeitaram a paleta impressionista de cores suaves e cintilantes, em favor das cores violentas, que já vinham sendo usadas pelos pós-impressionistas. Eu vou parar um pouquinho aqui para a gente falar desses pós-impressionistas para chegar no século XX, certo? Quem são os pós-impressionistas? Quem ouviu falar de um cara chamado Vincent van Gogh? Quem conhece a história dele? Muito bom. Então vamos falar um pouquinho sobre tragédias. Todo mundo gosta de ouvir fofoca da vida dos outros. Então fofocar da vida dos outros. A outra já balançou a cabeça ali, né? Vamos lá. Van Gogh nasceu, lamentavelmente, no mesmo dia e no mesmo mês que o irmão dele havia nascido um ano antes. Na época, nas cidades europeias desse período, as pessoas mais pobres enterravam seus parentes e entes queridos no fundo da casa, no fundo do terreno. E aí o irmão dele, Vincent van Gogh, que nasceu um ano antes, foi enterrado no quintal da casa. Por uma coincidência estranha, no ano seguinte, no mesmo mês e ano, nasceu Vincent van Gogh, o pintor. E aí essa criança cresceu lendo na lápide do quintal da casa: aqui jaz Vincent van Gogh. Uma criança dessa não pode crescer normal. Concordam comigo? Resta da situação. A mãe dele faleceu quando ele tinha 9 anos de idade, 10 anos de idade, e o irmão mais novo, um cara chamado Theo van Gogh, que tornou-se uma pessoa extremamente importante na vida dele, posteriormente, passou a ser o esteio emocional. O pai, sozinho com a família, muito violento, arranjou uma outra esposa, mas não tinha paciência com os filhos. E ele cresceu e desenvolveu uma doença chamada esquizofrenia. Van Gogh levou uma vida difícil, muito difícil. Quando ele começou a ter idade para trabalhar, descobriu-se o talento para a arte. E aí conseguiram uma vaga na Escola de Belas Artes de Paris daquele ano. Ele não conseguiu interagir com os alunos e com os professores e começou a criticar todos os professores da Escola de Belas Artes. Resultado da situação, ele foi expulso da escola. Logo após esse tipo de incidente e alguns outros, já que a cidade toda sabia que ele não ia muito bem da cabeça, ele se apaixonou. E aí a menina que queria realmente casar e talvez mudasse a vida dele, né, começou realmente a mostrar interesse nesse casamento. Ela, a família não. E a família na calada da noite fugiu com a menina e Van Gogh entrou num processo de loucura maior ainda. Frequentando os bordéis da cidade, como era comum a todos os homens, ele acabou se apaixonando por uma prostituta em Paris. E aí, ela rejeitando ele, né, e ele, para provar o amor gigantesco, mandou a maior prova de amor, ou melhor, a menor prova de amor. Cortou um pedaço da orelha esquerda, botou no envelope e mandou de presente para ela. E aí ela denunciou, obviamente, para a polícia. Antes mesmo que a polícia fosse buscá-lo, ele se entregou à polícia. Como todo mundo já sabia que ele era uma criatura instável emocionalmente, ele foi internado numa casa para tratamento de doentes mentais. Isso no século XIX. Gente, se hoje já é difícil tratamento mental, com todas as técnicas que nós possuímos, imagine no século XIX. Ele foi diagnosticado com mais de 150 diagnósticos diferentes de doenças. Morreu miserável. Ele só vendeu 3 quadros em vida. E um desses quadros, quem comprou, foi aquele irmão, o Theo van Gogh, que era comerciante de arte, de quadros. Um segundo quadro ele conseguiu vender. O cara se aborreceu, pediu o dinheiro de volta e quebrou o quadro na cabeça dele. Nos últimos 10 anos da vida de Van Gogh, nesse manicômio, a maior parte da obra dele foi produzida lá. Mais ou menos 120 mil obras entre desenhos, pinturas, aquarelas e rabiscos. Ninguém sabe exatamente como. Conseguiu uma arma, deu um tiro nele mesmo. Ainda levou 3 dias para morrer. Sério. Isso tudo no século XIX.
3 meses depois, o irmão dele, que era o esteio emocional e financeiro de Van Gogh, em depressão também se matou. Gente, que tristeza. Professor, por que o senhor está falando isso tudo? Porque esse pintor e mais outros pintores do final do século XIX, que literalmente viveram e morreram na miséria, tiveram os quadros catapultados para preços exorbitantes. O último quadro de Van Gogh foi vendido por um preço baratíssimo. Uma coisa tipo 83,5 milhões de dólares. Pois é, a surpresa de vocês é grande. Mas, professor, por que ele não vendeu um quadro em vida? Porque a obra dele foi considerada absurda. Só que ele precisou passar por isso tudo para que no século XX, artistas tipo Pablo Picasso, Matisse, entre outros artistas que eu comecei a citar agora, pudessem fazer sucesso. Van Gogh era chamado de pré-modernista ou pós-impressionista, por quê? Justamente porque ele está ali naquele finalzinho do século XIX que vai dar origem às vanguardas europeias que alguns de vocês já viram. Quais são os outros pintores importantes desse período? Um pintor chamado Paul Gauguin. Quem é ele? Um pintor que quase morreu de fome e justamente por causa de uma briga dele com Van Gogh, porque Van Gogh queria cortar o pescoço dele, ele fugiu de Paris. Qual é a característica mais importante desse pintor? Ele utilizava cores, muitas cores, vermelho, amarelo, azul, tudo era muito colorido. Quando ele morreu, quase miserável também, as obras dele serviram de inspiração para um estilo no século XIX chamado de fauvismo, esse que a gente está vendo aqui. Ou seja, no final do século XIX, quase todos os pintores que quiseram mudar a cara da arte no mundo passaram fome e morreram miseráveis. A maioria desses que foram importantes. Entretanto, no século XX, alguns pintores como Picasso e Matisse passaram por um processo de enriquecimento por causa da obra dos outros. Lamentável isso, né? Alguém teve que perder para alguém sair ganhando no futuro. Então, a questão é o seguinte, vamos fazer um trabalho contextualizado que é muito comum no Enem em alguns vestibulares do país. Os fauvistas rejeitaram a paleta impressionista de cores suaves e cintilantes em favor das cores violentas que já vinham sendo usadas pelos pós-impressionistas tipo Paul Gauguin e Vincent van Gogh, os dois que eu havia citado para vocês, dando-lhes ênfase expressiva. O artista considerado como o pai do fauvismo, um pintor francês chamado Henri Matisse, e os artistas desse novo estilo aplicaram ao seu trabalho uma energia poética, tudo muito colorido, através de linhas vigorosas e de uma simplificação dramática das formas e aplicação de cores intensas. No fauvismo, puxa uma seta e coloque aí. Quanto mais cor, melhor. Coloque aí no fauvismo, por gentileza. Quanto mais cor, melhor. Ok? E aí, passa para mim, Sr. Antônio, por gentileza. E aí a gente vai fazer um paralelo da obra de Matisse, que é fauvista, com uma música de um compositor brasileiro chamado Toquinho. Quem já ouviu essa música? Diz o seguinte: numa folha qualquer eu desenho um sol amarelo, e com 5 ou 6 retas é fácil fazer um castelo. Com lápis em torno da mão e me dou uma luva, e se faço chover com 2 riscos tenho um guarda-chuva. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul de papel. Quem lembra dessa música? Quem já viu essa música num comercial de lápis de cor? Viram a referência? Usaram a música do Toquinho, que é do período da Bossa Nova, do finalzinho da Bossa Nova, para fazer referência a cores. Quem é o nosso artista europeu que trabalhava com excesso de cores? Henri Matisse, que já vem da obra de outros pintores, tipo Gauguin e Van Gogh. Ou seja, meninos, meninas, presentes, tudo está interligado. Então esse processo de contextualização é você ter um pouquinho de conhecimento de cada coisa e saber fazer essa ligação. Passa aí que a gente não vai ler a música toda. Mais um. Aí vamos analisar o conceito da obra de Matisse com o conceito da música de Toquinho, ok? Analisando o conceito do estilo e a letra da música Aquarela de Toquinho, vamos discorrer sobre as opções e ver o que é mais coerente. Primeiro, tanto a música de Toquinho quanto o conceito do fauvismo demonstram um conceito simplista dessa escola de pintura, pois as linhas e as cores são simples. Está certo ou está errado? Quem acha que está certo, levanta o braço.
Quem acha que está errado? Vamos ser sinceros, vamos ver. A música de Toquinho é simples, concordam? Que é uma brincadeira. O fauvismo trabalha com o quê? O que é mais importante no fauvismo? As cores. Então ele diz, é um processo simplista, linhas e cores são simples? São ou não são? São. As cores são simples, é só azul, vermelho e amarelo. Eu não preciso me preocupar com as formas, é colorir aleatoriamente, basicamente isso. O mais importante nesse estilo é cor. É como se eu estivesse num playground, numa brincadeira infantil. Então o item 1 está correto. Item 2, o conceito do fauvismo é trabalhado com cores vibrantes, correto. Já a música de Toquinho se expressa através de cores suaves. Se um pinguinho de tinta cai num pedacinho azul no papel, um sol amarelo, é suave ou é brilhante, nítido? Com certeza. As cores da música de Toquinho também são intensas, não são suaves. Então, nosso item incorreto, o primeiro item correto, passa aí. O segundo. Item 3. Não é possível perceber a influência do fauvismo na música de Toquinho? Tem influência do fauvismo na música do Toquinho? Tem ou não tem? Tem, não está falando sobre cores? Uma intenção já clara. Qual o item que está incorreto? Passou? Vai? Ou seja, não é possível perceber a influência? Claro que é possível. Se a gente está falando do mesmo tema de cores. E o item 4? As duas lidam com cores, tanto a música quanto o estilo, e mais a música aquarela é claramente uma releitura, segundo o autor, o compositor, do conceito do fauvismo. É possível isso? Claro. Você pode fazer uma série de coisas. Quero pintar minha casa de maneira fauvista. Te prepara para os vizinhos fazerem comentário. Porque a fachada vai ser vermelha, as telhas vão ser azuis, a calçada vai ser amarela e onde puder botar verde além das plantas eu vou colocar. Professor, ninguém vai conseguir ficar num lugar desse. Talvez, né? Bem, as pinturas fauvistas, elas eram criticadas na época desse excesso de cores. Vamos ver qual é a questão? Passou? Qual é a letra que responde a nossa premissa? A, B, C, D ou E? Qual? Vamos lá? Letra B. A segunda e terceira alternativa estão erradas. A gente dá agora uma pequena pausa no aulão de arte e vai para o intervalo. Eu volto já já. Estamos de volta com o aulão do Enem 2015. Vamos acompanhar agora a segunda parte do aulão de arte com o professor Marcos Dominici. Lembrando que você pode acompanhar os aulões no ginásio do antigo Colégio Marista, que fica lá no centro da cidade, por meio do programa PREUNE, da Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação. E aqui você tem a oportunidade de rever os aulões em programas que foram divididos por disciplina. Se liga que ainda tem mais aulão de arte. Quem já assistiu um filme chamado Pânico? Ou Todo Mundo em Pânico? Alguém poderia me dizer, ou pelo menos levantar o braço, quem soubesse o nome original do filme Pânico? Levanta o braço, quem sabe o nome original em inglês? The Scream. Tradução do nome do filme, O Grito. Mas, professor, não faz sentido. Se o nome do filme, Pânico, em inglês original chama The Scream, por que a tradução foi essa? Justamente porque nem sempre a nossa tradução dos títulos de filmes corresponde a isso. E não sei se alguém percebeu, existe uma semelhança entre a máscara do personagem do filme com o quadro do Edvard Munch? Existe? Ah, alguém lembra o nome desse quadro? O Grito. Justamente. Professor, eu não tinha parado para prestar atenção nisso. Pois é, o filme Pânico, a sequência de filmes Pânicos, a trilogia, mais as paródias que foram feitas sobre esse filme, na verdade, são inspiração a partir da obra do Edvard Munch. Vamos falar da obra. A primeira imagem abaixo é a máscara utilizada no filme Pânico, cuja tradução não corresponde à tradução real do filme original em inglês.
A segunda imagem é do quadro chamado O Grito, de Edvard Munch. A notória relação visual é clara. Contextualizando esse quadro do Munch com o filme, qual o estilo que ele se encaixa? Vamos passar aí? Mais um? Mais? Bom, nós já falamos do fauvismo. Antes da resposta, vamos falar um pouquinho sobre o cubismo. Quem sabe quem é o pai do cubismo? Pablo? Então puxa uma seta no estilo aí e coloquem. Pablo Picasso, pai do cubismo. Do fauvismo a gente já falou anteriormente. Pablo Picasso foi uma criatura ímpar. Ele viveu milionário, morreu mais milionário ainda, e atualmente os quadros mais caros do mundo, ainda comercializáveis, são de Pablo Picasso. O último quadro vendido dele, o Menino e o Cachimba, estou na dúvida se esse é o título correto do quadro, ele foi vendido bem baratinho, só 135 milhões de dólares, mais nada, né? Quase ninguém tem esse dinheiro. Então, mas professor, por que alguém paga tanto num quadro desse? Não sei se algum de vocês sabe, mas quanto mais tempo de existência uma obra tem, mais valiosa ela é. Por exemplo, a Mona Lisa, que eu já citei a vocês, ela não tem valor calculável, ela é patrimônio da humanidade. Então não adianta nem você tentar roubar, porque não tem como vender. Porque ninguém vai querer comprar, porque isso é crime. Entendeu? É a mesma coisa tentar vender São Luís, que é patrimônio da humanidade. Então, Pablo Picasso foi o pai do cubismo, ok? Professor, o que foi o cubismo? Como o nome parece meio engraçado, o cubismo é um estilo onde você tem a tendência a geometrizar as coisas. Mas na mente de Picasso, de outros cubistas, seria mais ou menos a seguinte situação. Eu vou olhar para cada um de vocês, vou transformar vocês em formas geométricas, vou pegar uma tesoura e vou recortar todas as formas geométricas e colar novamente, e o que sobrar é cubismo. Isso é loucura, professor. Bom, Picasso ficou rico em vida. E ele tinha motivo para isso. Se alguém olhar uma obra de Picasso, vai dizer, mas isso eu faço. Eu disse, lamentavelmente, quem fez foi ele. E fez antes. Por causa disso é que ele ficou rico. Justamente porque ele desenvolveu e criou o próprio estilo. Dadaísmo. Alguém já ouviu falar desse estilo? Bom, o dadaísmo, hoje, ele está mais perto da gente do que a gente imagina. O que é o dadaísmo? Puxa uma seta e coloque aí. O movimento da contra-arte. O movimento da contra-arte. Ok? Professor, explique mais ou menos isso. Simplesmente, um grupo de intelectuais resolveu fazer um estilo que fosse contra as vanguardas que já eram consideradas ultrapassadas. O fauvismo, o cubismo e o expressionismo, que eu ainda vou falar dele. Certo? O que é esse movimento? Eles simplesmente pegaram um dicionário, abriram o dicionário, colocaram o dedo aleatoriamente nesse dicionário e caiu em cima da palavra Dada. E a partir disso eles criaram o estilo. Professor, isso não faz sentido, isso é loucura. Como assim? O que significa essa palavra? A palavra Dada não tem tradução na nossa língua. Ela pode significar, segundo alguns dialetos franceses, variações do espanhol, cavalinho, ama seca, ama de leite, é uma coisa sem significado. Significa dizer então que a arte não tem significado? Esse era o conceito. O conceito é mais importante do que a própria arte. Quem já foi a alguma exposição, olhou para alguma coisa dentro da exposição, botou as mãos cruzadas, ou a mão na cintura, a mão para trás, ou ficou impressionado com aquilo ali e disse, isso é arte? Bom, é mais ou menos disso que o dadaísmo trata. Ele prega o seguinte, você não precisa saber pintar, desenhar, esculpir, você tem que ter a ideia e criar a obra. O espectador é que vai analisar se ele gostou ou não, se é legal ou não, se é absurdo ou não. Alguém sabe o conceito de instalação aí na arte? Quem já ouviu essa palavra na arte? Muito bom, já temos um começo. Pois é, a gente vai falar um pouco mais sobre instalação mais à frente, mas a instalação deriva do dadaísmo. Futurismo. Puxa uma seta no futurismo e coloque aí. Previu a mudança e o avanço da humanidade. Previu a mudança e o avanço
da humanidade no século XX. Ok? Previu o avanço e a mudança da humanidade no século XX. Professor, como isso é possível? Que um grupo de artistas, italianos no caso, conseguiram prever que o mundo no século XX ia mudar tanto. Por quê? Porque eles viram a máquina considerada mais moderna, mais fantástica, mais de alta tecnologia, do finalzinho da década de 1910, que alcançava a fantástica velocidade de 40 km por hora. O automóvel. Não sorriam que é coisa séria. O automóvel conseguia chegar a 40 km por hora, era a coisa mais revolucionária do mundo naquele período. Resultado disso. A partir disso, eles realmente acreditavam que no século XX o mundo ia dar uma guinada gigantesca no que tratava de tecnologia. E por mais absurdo que pareça, eles estavam certos. Por que o futurismo é importante para o Brasil? Porque na Semana de Arte Moderna, já ouviram falar de Semana de Arte Moderna? Ótimo, todo mundo... Por favor, que vocês puderem revisar sobre Semana de Arte Moderna, nomes tipo Di Cavalcante, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti, deem uma atenção especial a eles, porque o futurismo veio da Europa e inspirou parte dos modernistas brasileiros, entre eles, esses 3 artistas e 2 fantásticos poetas chamados de Oswald de Andrade e Mário de Andrade. Nossa resposta? Expressionismo. Vamos falar um pouco sobre expressionismo, certo? Puxa uma seta nele aí. Movimento pessimista da arte. Bom, o expressionismo, na verdade, é uma reação direta ao que vocês conhecem pelo nome de nazismo. O pai do expressionismo é esse pintor que eu acabei de citar, Munch. O pai do cubismo é um cara chamado Pablo Picasso. O pai do fauvismo está na questão anterior, Edvard Munch. Um dos maiores expressionistas do estilo foi amigo pessoal e particular de Adolf Hitler. Ele dizia sempre de Hitler que, como pintor, pasmem, Hitler era artista, pintava e muito bem, só que não no estilo moderno. Ele pintava no estilo tradicional, o neoclássico. E ele considerava todas as obras modernistas das vanguardas europeias como subversivas. Ele foi responsável em fazer uma das exposições mais vistas da história da humanidade durante a primeira estrutura que o nazismo teve. Mas também foi responsável em destruir inúmeros quadros queimados de Van Gogh, Matisse, Picasso, entre outros pintores, inclusive alguns quadros de Edvard Munch, o autor do Grito, certo? Professor, mas o que seria esse movimento do expressionista? É justamente a visão de não ter valores positivos sobre as coisas. Samartoni, me faz a gentileza, volta o slide da imagem. Gente, sejam sinceros, olhem para esse quadro do Grito e me digam, quem acha o quadro bonito? Levanta o braço. Podem olhar para trás para ver a quantidade de pessoas. Isso. Quem acha o quadro feio? Olha, eu também estou nessa. O quadro é importante, mas que ele é feio, é feio. A gente não falou do quadro, eu passei. Vamos fazer a leitura visual dele para entender esse quadro? Bom, o que eu tenho aqui? Eu tenho o quadro de um homem em cima de uma ponte, correto? Segurando com as mãos no rosto, segurando um grito que está prestes a sair. Mas, professor, por que esse homem está gritando? O que ele está querendo dizer com isso? Qual é a motivação de uma pessoa gritar? 1, assustado. 2, medo. 3, isso, com certeza. Tem gente que grita, melhor parar por aí, né? Melhor parar por aí. De qualquer forma, nesse período, ele não estava gritando por outras coisas, mas ele estava gritando para que ele fosse ouvido como ser humano, como pessoa. Quem é esse homem? Quem eu sou como homem que não tem voz, que não tem vez, que não sou nada? Eu estou gritando por quê? Porque existe um movimento que está sendo criado, chamado nazismo, que exclui as pessoas e cria um preconceito gigantesco. Parece que a gente voltou ao passado. Alguém percebeu que ele está em cima de uma ponte? Tem quantas pessoas ao fundo dessa ponte? 2. Bom,
O estilo expressionista foi criado por um grupo alemão chamado Die Brücke. Essas duas palavras alemãs, traduzindo em português, são chamadas de a ponte. Quem percebeu que o homem está todo deformado, parece uma caveira? Bom, quando você desenha uma caveira, ela geralmente não significa o conceito de morte no cristianismo, é ou não é? Então, esse homem praticamente está morto, mas mesmo assim, quase morrendo, quase anorexo, quase morto, ele representa o quê? Ele vai representar essa necessidade de dizer, eu estou aqui, ainda não desisti. Esse grito é um grito para dizer, olhem para mim, eu estou tentando dizer que a gente pode melhorar. Que, já que a Europa se considerava um dos continentes mais modernos da época, e não conseguiram evitar 2 guerras mundiais. Ok, São Martônio, vamos passar? Ok, vamos voltar para o teatro, certo? Alguém aqui já fez teatro aqui? Muito bom, então a gente está falando com gente. Quem já assistiu alguma peça de teatro, vejam a agenda cultural, sempre tem peças boas, inclusive esse final de semana agora. Hoje já tem espetáculo sendo passado em algum lugar aqui, é só olhar a agenda cultural. Sobre teatro, a gente pode dizer o seguinte, para que exista teatro, é necessário que existam 3 elementos essenciais. É chamado de tríade essencial. Coloque aí, por gentileza. Tríade essencial do teatro. 2 pontos. Tríade essencial do teatro. O ator, o texto e o público. Tríade essencial do teatro. Ator, texto e público. Ok? Não existe teatro sem ator. Não existe teatro sem o texto. E muito menos não existe teatro sem público. Se você tiver só o ator e o texto, vai ser um ensaio. Se você tiver só o texto e um público, é uma leitura coletiva. Se você tiver só o público e o ator, é uma manifestação pública. Mais nada. Ou seja, para que exista teatro, é necessário que existam 3 elementos. Alguns outros elementos também são importantes. Por exemplo, eu poderia fazer uma apresentação de teatro aqui para vocês? Posso ou não posso? Claro, eu já tenho os 3 elementos. Eu tenho o ator, eu tenho o texto que está sendo dito e eu tenho uma plateia que assiste. Eu preciso de outros elementos. Aqui não tem como dispor. Tem como utilizar iluminação específica aqui no local? Difícil, porque a gente teria que criar toda uma estrutura de iluminação. Mas o que tem de iluminação aqui é viável, então dá para se fazer. Eu preciso do texto? Preciso. Esse texto pode ser verbalizado? Claro. Mas eu posso fazer esse teatro sem falar uma palavra sequer? Pode ou não pode? Claro que eu posso. O teatro ele não necessita especificamente de palavras. Você pode fazer o que a gente chama de pantomima, utilizar a mímese, a mímica. Né? Quem conhece um personagem chamado Charlie Chaplin? Bom, ele não é do teatro, ele é do cinema. Mas ele não utilizava palavras para falar. Tem um ator que veio do teatro, que faz televisão, e faz um personagem que alguns de vocês já assistiram também, chamado Mr. Bean. E muita gente gosta. Você não precisa de palavras para fazer isso, ok? Então vamos à nossa questão? A arte dramática é um objeto semiótico por natureza, ou seja, quem não tem o conceito de teatro, é bem simples. Todo mundo gosta de escutar e ouvir histórias. Não importa a idade que você tenha, né? Quando uma amiga chega para outra e diz, amiga, ela já vai contar uma história, já vai aumentar uma situação. Né? Quando um amigo chega para outro, e aí doido, ele já vai contar uma história, te prepara que vem uma situação desse tipo. Quando a tua mãe diz assim, te chama pelo nome duplo, São Martônio Augusto, se prepare porque vem bomba. A mãe chamou pelo nome duplo, é a história que já vem. Observem que até os casais de namorados, quando um vai interagir com o outro, são 2 personagens romantizados que estão trabalhando ali. Você cria um personagem romântico para isso, certo? O conceito do que entendemos hoje por teatro é originário do verbo testai, que significa ver, contemplar e olhar. Tão antiga quanto o homem, a noção de representação está vinculada ao ritual mágico e religioso primitivo. Pasmem. Adivinhem qual foi a primeira manifestação de arte da humanidade? Desculpem, ou melhor, qual foi a primeira manifestação de arte
da pré-história da humanidade. Quem acha que foram as pinturas rupestres, levanta o braço aí. Quem acha que foi a música, levanta o braço aí. Quem acha que foi o teatro? Errado. Quem acha que foi a dança? Pois é, a dança foi a primeira forma de arte, da história da humanidade, na pré-história. Depois da dança veio o teatro e a música. As pinturas rupestres, aquelas pinturas feitas nas paredes das cavernas, elas só vão surgir muito tempo depois. Por quê? Justamente porque elas são a forma visual de se comunicar. Tem gente que é tão difícil de explicar alguma coisa, que a outra diz assim, ou de entender essa coisa, que a outra diz assim, desenha para ela, para ver se ela entende. Quem já ouviu essa expressão? Ou melhor, pede para alguém explicar onde é a casa da pessoa. Aí ela diz assim, vai direto, depois dobra, aí dá uma volta assim, como se as ruas da gente daqui em São Luís fizessem assim, né? Tem até alguns bairros que fazem, em alguns estados também. Aí a pessoa se perde. Bom, eu já parei. Desenha um mapa, fica mais fácil. A linguagem visual é muito simples de comunicar, mas tem uma outra que é tão boa quanto. A linguagem do corpo. A linguagem do corpo é perfeita. Quem já foi à festa pelo menos uma vez sabe o que é a linguagem do corpo. Fica os caçadores na festa, só olhando. Vocês estão rindo porque já passaram por isso. E eles vão caçar a presa. Isso é pré-histórico, gente. Isso acontece desde a pré-história. Existiam no Egito Antigo até danças em relação a isso. E o caçador fica olhando, achou a presa. Ela olhou e está rindo. Ela está sentada com as pernas, ela olhou para o lado para saber se é com ela mesmo. Baixou a cabeça, olhou para a apostila, mexeu com a caneta. Está constrangida porque a amiga já sabe que é com ela e começou a rir. Ela sorriu, um bom sinal. O corpo está se comunicando. A amiga já sabe que é com ela. Aí ela pergunta, amiga, ele está me olhando? A outra diz que sim. Pois é, será que elas apareceram no vídeo? De qualquer forma, o corpo se comunica. É a linguagem tanto do teatro quanto da dança. Continuando. Tendo em seu alicerce o princípio da interdisciplinaridade, o teatro serve-se tanto da palavra quanto do signo, como de outros sistemas semióticos não verbais. Traduzindo em língua de gente, signos semióticos não verbais. A brincadeira que eu fiz com as meninas ainda há pouco e que eu estou tentando explicar para vocês. O corpo fala antes da palavra. Algumas esposas reconhecem a mentira dos maridos no olhar. Não é? Tu balançou a cabeça porque disse que sim, né? Então isso, traduzindo na leitura do teatro, seria esse signo semiótico não verbal. Em sua essência, lida com códigos construídos a partir do gesto e da voz, responsáveis não só pela performance do espetáculo, como também pela linguagem. Dessa forma, sobre a linguagem teatral, é correto afirmar o seguinte. Passa aí para mim, por gentileza, Samartônio. Bom, essa aqui é a cena de um espetáculo nosso, chamado Entre a Missa e o Almoço, do meu grupo teatro, que é um texto de Arthur de Azevedo. Já ouviram falar de Arthur de Azevedo? Vamos puxar, antes de responder a questão, vamos puxar um pouquinho o gancho do teatro maranhense, do autor maranhense e do teatro brasileiro. Arthur Azevedo era uma pessoa que adorava observar a sociedade. Pode-se dizer, de uma maneira até grosseira, que Arthur Azevedo era um gigantesco fofoqueiro. Ele não falava, ele só olhava. É aquela vizinha que fica sabendo que hora que você chega, que hora que você sai, balança, eu estou vendo vocês balançando a cabeça, estão confirmando, porque todo mundo tem essa senhora. Ela abre a janela, bota os braços por cima da janela e fica sabendo que você... Arthur Azevedo. Só que ele não fazia isso diretamente como as nossas vizinhas. Ele fazia isso ouvindo histórias. Todo mundo, neste ginásio, tem uma história boa para contar. Ah, professor, a minha vizinha fez isso porque o marido fez aquilo. E quando você vai contar essa história, você aumenta uma situação. O que Arthur Azevedo fazia? A mesma coisa. Quando ele ia começar a contar histórias, ele escolhia o público e escolhia de quem ele ia contar. Como o público dele era um público elitizado, no Rio de Janeiro, no final do século XIX, ele utilizava essa própria elite do Rio de Janeiro para contar histórias. Eu vou falar rapidamente dessa situação. Um grupo de mulheres muito bem de vida e uma senhora específica, a condessa, que não tinha nada o que fazer no domingo, porque ela tinha muitas criadas para tomar conta da casa, ia para a missa todo domingo de manhã. E depois que ela vinha da missa, às 9 horas da manhã,
porque ela acordava, tomava o de jejum dela, o café, e chegava à missa às 7, ficava lá até às 8h30, às 9 ela voltava para casa, já voltava com um grupo de amigas para fazer uma coisa que as mulheres adoram fazer. Adivinha o que é? Vocês que estão dizendo, vocês que disseram isso, fofocar da vida dos outros. Arthur Azevedo contou essa história de uma tal forma que elas resolveram falar mal do alvo da semana, que era um casamento que estava sendo desfeito. Nota, ninguém nessa época descasava. Uma mulher que separasse do marido era praticamente um crime mortal. Ela estava excluída da sociedade. Resta da situação, o marido dessa mulher resolve aparecer no mesmo dia que elas estão falando dele. E aí a confusão está armada. E aí ele diz para essas mulheres o seguinte, que estão fofocando, eu não sei se fica claro bem aí, né, mas as duas já têm os grupos ali montados, uma cochichando no ouvido da outra. Vocês destruíram o meu casamento. Por quê? Porque uma de vocês espalhou que eu estava tendo caso com uma mulher. E isso não é verdade. E aí ele chega ao final da história. E essa mulher é uma de vocês. E as outras horrorizadas. A fofoca foi de tal forma que elas viraram o próprio alvo da fofoca. E aí a confusão está armada. Aí elas respiram novamente. Bom, já passou a situação? Passemos à segunda pauta e vamos falar mal da vida dos outros. Isso é uma coisa que Arthur Azevedo relatava nas histórias dele, histórias do cotidiano. O que Arthur Azevedo, um grande escritor, ele escrevia coisas simples e divertidas. Vamos lá? Letra A. No teatro, o gesto e a voz nem sempre são tão essenciais para torná-lo vivo e real. De maneira alguma. Eles são necessários. Você pode até suprimir a palavra, mas o corpo tem que comunicar. Letra B. O cenário, o movimento cênico do ator, o vestuário, a iluminação e a música, entre outros elementos, são importantes, mas são dispensáveis. Eu posso fazer uma peça de teatro sem cenário? Posso ou não posso? Posso. Eu posso fazer um espetáculo só com o ator aqui, mais nada. Professor, o que é o cenário? Quem já foi numa festa de São João sabe o que é o cenário. O que eu preciso para fazer? Montar visualmente uma festa de São João. Barraquinha de São João, bandeirinha, a fogueira. Não, cachaça não, essa não é legal. Entendeu? Essa não vai. Mas já montei praticamente o cenário. Vou montar um cenário de Natal. O que eu preciso? Isso, a árvore de Natal. O que mais? Papai Noel? Vocês não estão meio grandinhos para isso, não? Pois é. Então, são dispensáveis? São. Aqui eu não tenho iluminação, mas eu posso montar o espetáculo. Letra C. Há apenas uma única maneira do ator se deslocar no espaço cênico. Suas entradas e saídas, ou sua posição com relação aos outros atores, aos acessórios, figurinos, entre outras coisas, aos elementos do cenário, ou até mesmo os espectadores, podem representar os mais variados signos. De maneira alguma. Né? Eu já presenciei, já coloquei atores em situações bem mais complicadas. Como trabalho com teatro, já fiz apresentação no meio da rua, no terminal de integração da Praia Grande, no terminal de integração da Coab, em praças e feiras públicas, já fizemos apresentação, em espaços fechados, quer dizer, você pode fazer de N maneiras. Letra D. A voz é importante, mas não é um elemento fundador do texto teatral, escrito ou não. Quando não vocalizado, o texto é gesto, corpo, certo? É pela voz que o ator dá vida à sua personagem. Ela atua como uma fronteira de liberdade, em que o ator explora a seu modo, através da entoação, do ritmo, da rapidez, da intensidade, com que ele pronuncia as palavras antes que elas sejam escritas, criando dessa forma os mais variados signos. Observe que ele começa dizendo o seguinte: a voz é importante, mas não é um elemento fundador do teatro. Claro que é. As ferramentas do ator são o corpo e a voz. Por exemplo, a ferramenta de um pedreiro. Existem N ferramentas, mas o ator só possui duas coisas: o que ele fala e como o corpo dele fala. Então esse item não é o correto. Vamos ao último. O gesto é um dos organizadores fundamentais da gramática do teatro. É no gesto que a pessoa, e também na voz, que a pessoa cria a personagem. Eu coloquei em parênteses persona. Nossa resposta? Letra E. O corpo.
o gesto, a voz, linguagem verbalizada, que dá liberdade para que o ator possa criar sua própria personagem. Bom, alguém poderia me perguntar, o que é a persona, que eu coloquei entre parênteses? Persona é uma palavra que significa máscara. Coloquem aí. Máscara. Ok? O que é persona? A persona é justamente a máscara que os romanos utilizavam, que herdaram dos gregos, que cria personagem, e daí alguns de vocês já devem ter visto entrevistas de cinema, teatro, novela, alguma coisa do tipo. Ah, eu sou o ator X, eu estou criando a personagem. Aí a pessoa se pergunta, mas por que ele usa no feminino e não no o personagem? As duas formas estão corretas para o teatro. A personagem significa a personagem que vem da persona. Persona vem da palavra grega chamada hipócrites. Já ouviram algo similar? Ok. Já ouviram algo similar? Hipócrite significa hipócrita, aquele que não é verdadeiro. Ou seja, o ator faz alguma coisa que não é verdadeira. Próxima. 7ª questão. Me perdi. De autoria... Achei, perdão. De autoria de Ariano Suassuna, O Alto da Compadecida é uma história que descreve as aventuras de Chicó e de seu amigo João Grilo. Passa aí a imagem, por gentileza. A pergunta é a seguinte: esses dois personagens, eles foram desenvolvidos a partir da obra de Ariano Suassuna, o Chicó e o João Grilo, de um estilo chamado comédia dell'arte. Professor, o que vem a ser a comédia dell'arte? Eram apresentações que foram feitas no final da Idade Média até o século XVI, onde todos os atores tinham personagens fixos, mas e não tinham texto, ou seja, eles iam improvisando a história toda. Os personagens faziam da seguinte maneira: tinha um roteiro com início, meio e fim, mas não tinha uma história que fixasse. Eles podiam se apresentar hoje, por exemplo, aqui no ginásio da escola. Eles podiam se apresentar na Feira da Liberdade, depois, no meio de um hotel luxuoso lá no Calhau, e assim por diante. Só tinha um detalhe: 3 desses personagens chegaram ao folclórico do carnaval brasileiro. Que personagens são esses? O Arlequim, a Colombina e o Pierrot. Já ouviram isso? O Pierrot, misturado com o Arlequim, virou um personagem de São Luís que vocês conhecem muito bem, nosso carnaval, de roupas folgadas e máscara sobre o rosto. De quem que eu estou falando? Do Fofão. Quem é que tinha medo do Fofão aí? Levanta o braço. Pois é, difícil. E aí vem a situação. Qual era o roteiro da história? Sempre havia um pai, mão de vaca, muito muquirana, que tinha uma filha que queria casar. Ele rico e a filha rica. Mas ela se apaixonava pelo empregado pobre da família. Esse empregado pobre é geralmente o mais alto, meio bobão e apaixonado. Ele sempre tem um cúmplice que é mais rápido no pensar, que resolve a situação com mais rapidez e fecha o casal romântico. Justamente na obra do Ariano Suassuna, o Chicó e o João Grilo. O Chicó é o bobão da história, o João Grilo é o esperto. Um tem que ser maior, o outro tem que ser menor. Esses dois personagens do Ariano Suassuna foram inspirados nesse estilo de teatro chamado de comédia dell'arte. Vamos lá? Que são o... Vá lá. Passou? Brighella e o Arlequim. Onde tem o Brighella, para você entender, ele seria o João Grilo, o menorzinho, e o Arlequim seria o Chicó, o apaixonado. O Arlequim disputa com o Pierrot o amor da Colombina. Algumas músicas já foram até cantadas no carnaval brasileiro. Beleza? Passou? Vamos passar para Brasil, barroco brasileiro, uma criatura que vocês já devem ter escutado falar. Antônio Francisco Lisboa. Antônio Francisco Lisboa. De quem que eu estou falando? Nome dele? O Enem não trata com o apelido dele. Aleijadinho. Como é o nome do cara? Antônio Francisco Lisboa. Olha a lavagem cerebral. Antônio Francisco Lisboa. Nenhum vestibular do Brasil faz menção ao nome dele como... isso raramente acontece, como apelido. Geralmente utilizam com o nome correto dele. Aí diz o seguinte: as formas trazidas da Europa sofreram aqui um continuando processo de transformação. Se, ao surgir o barroco na Europa,
trouxe à Europa e se barroquizou aqui mesmo, que podemos dizer do mundo colonial, a saber, o barroco não se reduz às artes plásticas, mas engloba todas as manifestações. A ocorrência desse fenômeno na América vai realmente realimentar o processo europeu, enriquecendo-a. E aí a gente fala sobre o barroco brasileiro. Passa um pouquinho para mim, por gentileza, para a gente ver a imagem. Vamos falar um pouco sobre essa imagem. Ela é uma das 12 imagens que ficam no espaço externo de uma igreja que Aleijadinho projetou e que esculpiu as esculturas. Deixar claro, Aleijadinho passou 32 anos da vida dele sendo acometido por uma doença chamada hanseníase, vulgarmente conhecido como lepra. Isso. Não sei se alguém sabe, a hanseníase é altamente contagiosa e no estágio avançado ela causa necrose da circulação sanguínea e perda de extremidades, principalmente no que trata dessa capacidade de você sentir. Ou seja, Aleijadinho, só para deixar um pouco chocado vocês, cortou os próprios dedos, tanto das mãos quanto dos pés. O que eles não pôde fazer, ele pediu que alguém fizesse. Aí vem a pergunta: professor, como ele conseguia esculpir se não haviam literalmente os dedos nas mãos? Amarravam nele de um lado o martelo, na outra mão o formão, e lá ele ia batendo só com as peças, as ferramentas amarradas na estrutura dos punhos, até esculpir aquilo ali em pedra-sabão. Tudo bem, a pedra-sabão é uma pedra que tem um nível de porosidade baixíssima. Com uma caneta, com uma faquinha de cozinha, você pode esculpir na pedra-sabão. Só que fazer aquilo ali é um negócio fantástico. Vamos à questão. Só coloque meio. O barroco brasileiro é, na verdade, uma mistura... Podem botar aí. O barroco brasileiro é, na verdade, uma mistura do barroco e do rococó europeu. É interessante, do barroco e do rococó europeu. É interessante quando você começa a perceber, quando se fala de barroco no Brasil, a única pessoa que vem à cabeça é Aleijadinho, ou melhor, Antônio Francisco Lisboa. Mas por quê? Porque muita gente se dispôs, inclusive, a fazer uma biografia específica sobre o trabalho dele. E aí se sabe bastante sobre ele. Vamos falar um pouco sobre esse barroco brasileiro. O que era o barroco brasileiro? Igrejas com excesso de características barrocas. Imagem no teto, pintura no teto, santo, santo, anjo, 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 mais anjo, assim por diante. Existe alguma igreja barroca no estado do Maranhão? Alguém tem noção? Alcântara, certo? Nossa, eu vou ter que esticar um pouquinho, vamos lá. Item 1, passa para mim, São Antônio, por gentileza. Na escultura do barroco, observa-se uma grande movimentação de formas aliada à ausência de elementos decorativos e a unidade de seu aspecto geométrico. Passou? Certo ou errado? Vai passando. Errado. Item 2. O mestre Aleijadinho alcançou um alto nível de desenvolvimento na pintura. Não. Aleijadinho só foi escultor e arquiteto. Errado. Item 3. O artista mestiço do século XVIII, que criava e executava obras de arte, valeu-se de elementos emprestados para copiar e infringir regras europeias a soluções inesperadas, inventando assim um novo estilo. O famoso jeitinho brasileiro. Certíssimo. Item 4. O barroco brasileiro apresenta peculiaridades regionais, devido não só à extensão de Nova Terras, mas a condições geológicas dos seus terrenos. Vamos lá? Para cada lugar no Brasil, o barroco se adaptou. Nossa questão, letra, passou? Vai, passou. Mais uma. Letra A, ok? Nona questão, falta pouco. Pode passar, São Antônio. Modernismo brasileiro, Tarsila do Amaral e toda a nossa equipe. Na década de 20, os pioneiros do modernismo, artistas como Vitor Brecheret, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral, expressaram suas obras e visão de mundo daquele período. Observando essas imagens abaixo, passou as imagens, que são automaticamente de... Passou? Primeiro, Vitória, de Vitor Brecheret. Segundo, Samba, de Di Cavalcanti. Meninos, meninas, senhores e senhoras, lamentavelmente essa segunda obra foi queimada num incêndio acidental em Copacabana alguns anos atrás,
que o dono que ia vender a obra acabou perdendo numa cobertura lá. E a obra 3, A Feira, de Tarsila do Amaral. Aí eu quero que vocês façam a leitura. Qual seria a representação simbólica de cada elemento desse? Passa aí, Samartônio, por gentileza. Primeiro item, a vitória de Brecheret, potência e força. Segundo item, samba, malícia e sensualidade. Terceiro item, brasilidade e imaginário popular. Nossa resposta? Muito se pede sobre leitura visual da obra. O que a primeira obra apresenta, o que ela parece ser, como ela está localizada, o que ela é. Tenham mais cuidado com essa questão da leitura visual. Próxima questão. 10ª questão. Leia as afirmativas abaixo e coloque certo ou errado. A dança como tal necessidade, só esclarecer. A dança é uma forma de arte que não precisa de nada mais além do corpo. A dança, ela trabalha em 3 planos, que a gente sempre chama isso. O plano alto, quando o corpo vai mais além. O plano médio, quando o corpo está nesse patamar que eu estou colocando. E o plano baixo, quando ele usa da cintura para baixo e solo, certo? Por exemplo, as danças de salão, forró, valsa, elas trabalham no plano médio. O street dance, ele trabalha tanto no plano alto, tanto no plano médio, quanto no plano baixo. A capoeira trabalha no plano alto, no plano baixo e no plano médio. E o corpo, ele pode se localizar de 2 maneiras, com movimentos retos e movimentos curvos, ok? Então vamos lá. A dança, como tal manifestação, todas as manifestações artísticas, é fruto da necessidade de expressão do homem, de maneira que seu aparecimento se liga tanto às necessidades mais concretas dos homens, quanto às mais subjetivas. Certo ou errado? Passou? Certo. A dança é uma das principais artes da antiguidade, ao lado do teatro e da música, caracterizando-se pelo uso do corpo, seguindo movimentos previamente estabelecidos, coreografia ou improvisado. Dança livre. O que é dança livre? É justamente a pessoa que não tem preocupação nenhuma com coreografia e o corpo dela se movimenta a forma como ela quer, ok? Certo ou errado? Pode passar? Certo. Item 3. Como a arte, a dança se expressa através de signos do movimento, com ou sem ligação musical para um determinado público que ao longo do tempo foi desvinculando das particularidades do teatro. Antigamente a dança era chamada de artes cênicas, hoje arte cênica é só o teatro. Por que era cênicas? Porque a dança era feita para apresentação. Tem gente que dança, eu chamo de espírito de paniquete. Tem gente que não pode ouvir música, que o corpo já está lá, sozinho. Certo? E o item 4, a dança é considerada uma das mais antigas artes. A dança é a primeira forma de arte da história, ou melhor, da pré-história da humanidade. Passou? Mais um? Pode passar. Nossa resposta, letra B. Penúltima questão. Meninos, arte contemporânea chama atenção por sua inovação. Temática diferenciada e analogia, muitas vezes ousadia, observando a imagem embaixo. Eu vou à imagem para depois voltar. São Martônio, próxima imagem. Alguém prestou atenção que a imagem que está no material de vocês é um olho? Amplia a imagem para mim, São Martônio. São pessoas, gente. É um aglomerado de pessoas que foi fotografado e foi duplicado até formar isso aí. Volta um pouquinho. Mais uma. Bom, quando você tem uma pessoa numa obra de arte contemporânea, isso é chamado de performance. A instalação é uma obra de arte da qual você não precisa saber desenhar, pintar, esculpir ou fazer qualquer outra coisa. A instalação, ela parte da seguinte premissa: você pode fazer qualquer coisa, inclusive colocar lixo numa obra e dizer que é arte a partir de um objetivo, pode parecer meio esdrúxulo o que eu estou falando, a partir de um objetivo ou uma temática específica. Isso é instalação. Eu posso utilizar recursos multimídias, mas toda vez que eu tenho uma figura humana numa obra de arte, é chamada de performance. Hoje, a performance é disputada pelo pessoal das artes visuais, da dança e do teatro. Passou? Terminando. Mais uma? Outro? Ou seja, 11ª questão, performance. Vamos falar sobre música. Quem precisar de material sobre música, pode enviar um e-mail para mim, vou deixar o e-mail aqui, ao finalzinho, essa é a nossa penúltima questão. E sempre tem despencado no Enem uma questão sobre música, ok?
A questão é a seguinte: a ditadura militar no Brasil perdurou nas décadas de 60 e 70. Em particular, nesse período, a música no país tentou expressar todas as maneiras possíveis e a liberdade era uma palavra proibida e a censura um fato. Teatro, teledramaturgia, cinema e, é claro, principalmente a música. Partindo desse pensamento, qual desses movimentos sofreu mais com a ditadura militar? Vamos lá, São Antônio? Primeiro deles, a Jovem Guarda de Roberto Carlos, Erasmo Carlos e Vanderleia. A Jovem Guarda, na verdade, é uma releitura midiática da década de 60 do rock americano. Então ela passou batido porque na hora que Roberto Carlos cantava Splish Splash fez o beijo que eu dei, não tinha nenhum problema com a censura. Segunda, Tropicalismo de Caetano Veloso e Gilberto Gil. Sabendo que ele tinha uma música que dizia assim: é proibido proibir, será que não foi eles que sofreram mais com a ditadura? Então, a nossa resposta, só adiantando aí, Raça Martoni, por gentileza. A nossa resposta é essa, mas eu preciso falar rapidamente sobre as outras. Principalmente a última, Bossa Nova. Onde tem Bossa Nova, por gentileza, acrescenta aí. Única forma musical aceita integralmente nos Estados Unidos. Os europeus adoram música brasileira, mas os americanos não gostam de percussão. A música brasileira ela foi formada por 3 manifestações: índios, os sopros, a percussão dos negros e as cordas dos europeus. As primeiras formas de música brasileira estão entre o choro, chorinho, samba, baião, sertanejo, certo? E a última questão? Bom, eu vou resumir essa daqui. Segura bem aqui para mim, por gentileza. Vou resumir fazendo uma pergunta para vocês. O texto fala de uma peça de um autor contemporâneo chamado Samuel Beckett. E ele pergunta o seguinte: vocês estão esperando Godot? Quem não sabe do que eu estou falando? Então eu vou falar rapidamente da peça, porque o nosso tempo já está no limite. A peça trata de 2 personagens, e vocês vão ler o texto aí, que fazem o seguinte: eles chegam num palco cheio de folhas, e nesse palco tem ao fundo uma árvore com poucas folhas. Um ponto de luz marca um sol. E aí eles começam a conversar sobre uma série de situações. Um deles tem um sapato velho. E aí ele diz: meus pés estão machucados. Ele tira os sapatos e bota na beira do palco. Aí o outro pergunta: o que você está fazendo aqui? Ele diz: eu estou esperando Godot. E eles continuam a conversar sobre política, sobre filosofia, sobre música. Aparecem mais 2 personagens. Esses 2 personagens ficam em cena. O primeiro sai, só fica o cara sem sapatos. E os 2 que estão lá, um deles pergunta: o que você está fazendo aqui? E aí ele responde: eu estou esperando Godot. Um deles tem uma corda com uma forca no pescoço e é puxado pelo outro. O outro, esse que tem a corda, não fala. Os 2 personagens saem, o outro volta e aí ele pergunta novamente: o que você continua fazendo aqui? Aí ele pergunta: eu estou esperando Godot. E o primeiro responde: mas Godot não vem, o que a gente vai fazer? A gente vai embora e volta amanhã. E acabou a peça. Quem achou a peça um absurdo? Quem achou sem noção? Pois é mais ou menos isso do que a gente está falando, teatro contemporâneo. Aí eu pergunto a vocês: quem é que está esperando Godot? Passa o último slide aí para mim, por favor. Mais um. Quem seria Godot, na verdade? O que vocês estão esperando nesse exato momento? O que é? Passar? Aonde? O Enem? E se não vier? A gente volta no dia seguinte e começa tudo de novo. Não é verdade? Não é assim que funciona a coisa? Isso chama-se metalinguagem. A peça trata sobre metalinguagem. A gente vai trabalhar coisas que as pessoas não costumam ver, mas que estão na frente da gente. Então, para finalizar, a dica é: leiam um pouco mais sobre arte, principalmente o que trata de música, e façam leitura visual, extrapolem o limite do que vocês veem, do que vocês ouvem, assim por diante. Passa aí para mim, Samartoni. Quem é Godot? É um valor, ou valores, que variam de pessoa para pessoa. Pode ser um sonho, pode ser um seio de liberdade, esbarrando no medo, dificuldade, assim por diante. Gente, foi um prazer. Eu vou sair, vou deixar só um e-mail aqui. Se alguém precisar de material, não se oponha. Professor, eu estava na sua revisão, preciso de material sobre isso, para tirar dúvida. Teria o maior prazer em atendê-los. Muito obrigado. O aulão de
de arte que a gente acabou de acompanhar já está disponível para baixar no site do Legislativo. Então anota aí, al.ma.leg.br. No domingo tem mais aulão do Enem presencial lá no ginásio do antigo Colégio Marista, que fica no centro da cidade. É bom marcar presença porque você vai receber uma apostila como essa bem daqui, ó. Quem esteve no domingo viu uma surpresa. Depois dos aulões de português, literatura e arte, ainda teve uma grande revisão de biologia e ciências humanas, com professores de Timon especialistas em provas do Enem. Eles ensinaram vários macetes e aqui você vai poder acompanhar esses aulões extras. No sábado a gente vai exibir na TV Assembleia. Então eu conto com você, marque presença para fazer uma ótima prova. Eu fico por aqui, lembre-se dos nossos encontros na TV Assembleia às 7 da manhã e às 8 da noite. Só para reforçar que amanhã, sábado, a gente tem um novo encontro aqui na TV Assembleia com os aulões de Biologia e Ciências Humanas, os aulões extras. Então, até amanhã. Tchau!